Dê a oportunidade das pessoas não gostarem de ti. Beijo. Libera elas, não por, vamos ver. Não vão ver nada, Deus abençoe, seja próxima, seja frutífera. Não, nós não nos ligamos, não tem nada a ver, o teu caminho não ligou com o meu, glória a Deus, vai. Mas vai também, tu também. Tem que se livrar mesmo, mas às vezes você também é livramento dos outros. A gente gosta de dizer que os outros, às vezes é a gente. Às vezes é aquela pessoa que a outra não pode nem falar, você fala. Presta atenção, as pessoas conseguem conversar ou você sempre fala? Até assim, eu tô com uma dor de cabeça. Nossa, eu tive uma dor de cabeça um dia, quase explodiu minha cabeça. Até a dor dela tem que ser maior. Aleluia! Glória a Deus, você pode se assentar. Estou muito feliz de estar aqui. Não é clichê dizer isso. Eu já vou explicar por quê. Porque a gente reconhece um lugar onde tem muita fome e sede de Deus. Esse lugar hoje está denso da presença. Você consegue sentir isso? Quase dá para pegar com a mão a presença de Deus. E é tão maravilhoso o que o Senhor tem feito nesses dias. O Senhor tem escolhido lugares, pessoas, circunstâncias para Ele derramar da presença, para Ele fazer coisas novas, coisas que ainda não foram vistas. Você crê nisso? Eu venho de Criciúma, Santa Catarina. Tem povo do Sul aí? Tem gente de Criciúma aqui, gente? E venho de lá. Trago um abraço apertado da Abba Pai Church, da igreja que nós pastoreamos. E eu já vim de Dallas, vim de Orlando e chegamos a Boston. Segunda-feira a gente volta para o Brasil, se Deus quiser, para a nossa casa. Já estou com saudade das minhas filhas. E em falar nelas, eu tenho uma filha de 19 anos, a Vitória, e uma de 8 anos, que é a Isabela. Sou casada há 23 anos com o pastor Telmo. Deus tem feito coisas lindas na nossa família. A nossa família não é uma família perfeita, mas é uma família que foi perfeitamente construída pelo Senhor. Talvez a sua família tenha histórias que você queria dizer assim, Senhor, por quê? Mas o Senhor está dizendo para você, eu sou o reconstrutor, eu sou aquele que constrói, eu sou aquele que faz tudo novo. E eu quero te dar essa palavra, essa esperança. Não importa como está a sua família, não importa. O Senhor é aquele que pode reconstruir, aquele que pode construir inclusive o seu coração no meio desse processo. E também eu creio que tem aqui as minhas filhas do coração, que é as alunas do Casa de Isabel. Elas estão aqui? Bastante alunas. Eu tenho uma mentoria online, se chama Casa de Isabel. Foi algo que o Senhor me deu na pandemia. Nós não imaginávamos onde iríamos chegar. São muitas e muitas mulheres. Tantas turmas abençoadas. E nós somos uma grande família de verdade. Tanta transformação. Eu digo que o Casa de Isabel é aquela surpresa de Deus, sabe? Aquilo que só Deus pode fazer. Deus pega pequenos pães e peixes e consegue distribuir para uma multidão. Casa de Isabel também é uma lembrança e um sinal de Deus, que nós precisamos ser obedientes aos impulsos do Espírito Santo na nossa vida. Nós cantamos aqui que Ele é rei, seja rei, e a minha vida Ele governa. Você não cantou isso? E a minha vida Ele governa. Nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre cantar e viver. E muitas vezes cantamos daquilo que não vivemos. Quantas vezes nos ofendemos com as mudanças de Deus, com o governo de Deus na nossa vida. Eu sei que tem mulheres aqui que você gosta de ter as coisas do seu jeito, fazer da sua forma. Mas quantas vezes o Senhor vem e muda tudo e você se ofende com Deus. E você se ofende no processo, no meio do processo. Você está falando assim, se eu governo a sua vida, não se preocupe. Se eu governo a sua vida, não se ofenda com as mudanças que eu vou estabelecer nesse tempo, coisas que eu vou mudar. Às vezes Deus vai te parar para você ser uma mulher mais profunda. Às vezes no meio da velocidade a gente fica muito no raso, a gente fica muito na aparência. E o Senhor quer te fazer uma mulher profunda nele, uma mulher de raízes profundas. E falando nisso, eu consegui trazer para o Brasil o devocional, para os Estados Unidos, Brasil, olha gente, o devocional
Mulheres Enraizadas. Já tem aqui hoje, o primeiro lugar que a gente está trazendo é aqui. E meu Deus, esse devocional já tem acontecido uma grande revolução. Quando eu comecei a escrever ele, eu não imaginava, o nome dele não ia ser esse, mas a minha vida ele governa. Até o nome do livro que eu tinha colocado, o Senhor mudou, ele ia ser Raízes Curadas. E de uma forma tão surpreendente, esse livro ficou Mulheres Enraizadas, sem saber de todo o processo que Deus estava fazendo, das mudanças que Ele estava fazendo. E eu quero até contar um sonho de uma pessoa que mandou para mim na internet. Eu amo tanto essa conexão que a gente tem entre as mulheres. E é tão maravilhoso que no nosso meio tem muitas profetas de Deus. Mulheres que recebem palavras, mulheres que são ousadas para liberar as palavras que o Senhor deu. Principalmente eu amo aquelas mulheres que, além de Deus dar um sonho, uma palavra, uma direção para elas, elas têm a capacidade do Espírito Santo de fazer uma interpretação tão fiel daquilo que Deus está fazendo. Você já conheceu pessoas assim? E uma dessas mulheres mandou mensagem. Eu não consigo ler todas, mas as que eu consigo ler, graças a Deus, são tão diretivas para a minha vida. E ela fala, antes de o livro ser lançado, antes de qualquer pessoa saber desse livro, ela disse assim para mim: pastor, eu tive um sonho. Eu te vi num campo. E no meio daquele campo pronto para ser colhido, era um tempo de colheita. Eu te via recrutando mulheres, organizando elas em filas e colocando balaios nas costas delas com mantimento. Porque essas mulheres, elas iam alimentar os trabalhadores da última hora, pessoas que estavam na colheita, pessoas que estavam lá trabalhando. E tu direcionava essas mulheres para que cada uma delas entregasse o alimento para esse trabalhador que estava cansado e com fome no meio daquela colheita. Jesus mesmo diz, né, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ela disse que então foram enviadas as mulheres para entregar esse mantimento. E quando ela disse que elas tiravam do balaio o que parecia ser um pão, ela disse que nós tirávamos um livro e entregávamos para os trabalhadores. E ela disse assim: o Senhor vai te dar um livro que vai ser uma ferramenta para discipulado de mulheres, para cura de mulheres em todas as nações. Mulheres que estão desencorajadas vão participar de grupos de outras mulheres, vão fazer esse devocional juntos, e vai ser um momento de muita profundidade para as mulheres da igreja, as mulheres no mundo todo. E isso tem acontecido. Tantas pastoras têm sido equipadas com esse livro, mulheres líderes de mulheres, mulheres donas de casa simples, que nunca se imaginaram abrindo a sua casa, abrindo a sua mesa, e não colocando um pão, mas colocando um livro, que é o pão da presença. Então eu te encorajo, se você é uma mulher que tem chamado para discipular outras mulheres, ou se você é como eu há anos atrás, uma faminta e desesperada pela presença de Deus, que não quer buscar sozinha, quer buscar junto com outras mulheres, eu te encorajo a fazer isso aqui em grupo. Esse livro vai estar lá atrás depois. Eu trouxe também Mulheres Improváveis. Esse livro que, de tão improvável que ele foi, que eu não imaginei que ele ia chegar hoje no Brasil, 200.000 cópias vendidas. Ele já foi best-seller já na primeira semana e vai ser traduzido agora. Já está sendo traduzido em 2 línguas, no espanhol e no inglês. Então orem para que saia rápido em nome de Jesus, porque as brasileiras que estão entre as nações, elas são as sementeiras. Muitas brasileiras têm me dito que têm amizade com americanas e têm compartilhado o que Deus tem falado através do livro, e as pessoas acabam pedindo isso. Então eu acredito muito no que Deus vai fazer. Bom, a palavra que eu trouxe hoje aqui é uma palavra para esse lugar aqui, para essa hora, para quem está aqui. Tem gente online? Tem? Está passando ao vivo? Para quem está online também. O Senhor está comunicando algumas coisas nesse tempo. Hoje aqui,
Escute o que eu vou falar. Vai acontecer duas coisas hoje aqui. Primeira é que Deus vai curar você. Quando eu botei os pés aqui, me veio uma palavra muito clara daquela hospedaria que o samaritano ele tinha, né? Aquela hospedaria que ele levou então aquele homem ferido no meio do caminho. E aquele samaritano, ele tinha recursos, ele tinha óleo, ele tinha vinho, ele tinha pão, ele tinha recursos. O Senhor está levantando no Brasil e nas nações igrejas que são como essa hospedaria. O Senhor tem capacitado elas com tudo que elas precisam para cuidar de pessoas feridas no meio do caminho. Sabe, foram feridas que não foram planejadas, foi no meio da estrada, no meio do caminho. E eu quero profetizar, pastor Isabelle, que essa casa é uma hospedaria do Senhor, é uma casa que tem vinho, é uma casa que tem azeite, é uma casa onde vai curar muitos feridos, é uma casa que vai trazer muitas curas aqui, como uma grande hospedaria do Senhor. Mas não somente isso, pastor, o Senhor me mostra essa casa como também dando destino, sabe, essa casa mudando destinos, traçando novas rotas. Eu vejo um grande GPS aqui sendo recalculando. Pessoas vindo para esse lugar, recalculando a sua rota. O Espírito Santo recalculando a rota de muitas pessoas aqui. Muito obrigada por me trazer nesse altar, por me permitir estar aqui. Abençoamos a tua casa, a tua família, teu casamento, os teus filhos. Tudo aquilo que leva o nome de vocês está guardado. Os voluntários dessa casa, as pessoas que estão servindo nessa casa, sejam guardadas agora, em nome de Jesus. Então tem óleo de cura, tem vinho, mas às vezes nós paramos nisso, porque o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos reposicionar. Mas por que Ele vai fazer isso? Por que Ele vai fazer isso? E os céus, todas as vezes que Deus vai fazer algo sobre nós, sobre a igreja, Ele começa a comunicar os profetas, Ele começa a comunicar homens e mulheres de Deus. E há uma palavra que nasceu aqui nos Estados Unidos. Inclusive eu conversei com um pessoal lá em Dallas sobre isso. Alguém aqui conhece o Low Ingle? Ele que promove o Descende, né? Aqueles ajuntamentos de um dia inteiro de jejum, de oração, muitos jovens. E é tão engraçado que quando Deus vai chamar eu e você, às vezes a gente vai limitar, a gente quer limitar o que Deus vai fazer. A gente vai dizer assim: Deus, é que eu cuido de crianças. Deus, eu fui chamada para ministrar as mulheres. Deus, eu fui chamada para isso. Já viu que a gente chega dizendo assim para Deus: isso aqui não é para mim, mas a minha vida Ele governa. E Ele faz como Ele quer. Se Ele é o rei, se Ele é quem está na frente, se a minha vida Ele governa, então eu me entreguei totalmente para Ele e Ele faz de mim aquilo que está no coração dEle. Será que você pode fazer essa entrega agora com esse entendimento? Que você levantasse as suas mãos, mas com todo o temor que isso significa. Eu não queria que você fizesse por emoção. Não queria que você fizesse isso apenas porque eu estou falando. Mas será que você pode fazer essa aliança com Ele nessa noite e dizer assim: a minha vida eu entrego outra vez. Entrego entendendo que você governa, que eu te chamo Senhor, Senhor, mas não quero ser contada entre aqueles que só te chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que você pede. Governa a minha vida. Eu não quero me ofender com as mudanças, aquilo que o Senhor vai fazer. Eu me entrego nessa noite. Mais uma vez eu renovo a minha aliança contigo. Tu és o meu rei. Tu és o meu dono. Tu és o meu Deus. E a minha vida você governa. Em nome de Jesus. Amém. E o Low Ingle, que sempre foi chamado para os jovens,
o Senhor chamou ele novamente para orar. Faz já 2 vezes que isso acontece com ele, porque uma vez Deus chamou ele para as montanhas e o Senhor falou que o avivamento que ia vir, o próximo, ia vir através das mulheres que estavam sendo arrancadas das suas cozinhas, dentro das suas casas. Um avivamento lindo entre as mulheres, e a gente já está vendo isso. Antigamente não se tinha isso aqui. Existe um chamado. Só que dessa vez de novo, o Senhor mostrou para ele, o Senhor disse assim: filho, e vários profetas estão comunicando isso por todo o globo terrestre. Japão, China, toda a Europa, a Ásia, África, né, a América Latina. Todos os homens e mulheres de Deus estão se conectando na mesma palavra, sem se conversarem, porque é o Espírito Santo que faz tudo. Que nós estamos vivendo um tempo como o tempo de Esther. O que está acontecendo em Israel aponta para isso, do que nós estamos vivendo. Ramã, lembram? Os nomes não se parecem, não é só uma coincidência. E antes de estourar essa guerra em Israel, algumas semanas atrás, houve essa palavra: eu estou recrutando mulheres como Esther. Eu estou fazendo um chamado. Talvez você veio aqui nessa casa hoje movida pelas suas circunstâncias. Quantas vezes a gente não busca o Senhor por aquilo que Ele pode fazer para a gente? E isso não é errado. Porque Ele é aquele que cura, é aquele que ata a ferida. Ele é aquele que nos salva. Ele é aquele que, inclusive, vai reafirmar a nossa identidade. Mas nessa noite o Senhor está falando assim: você pode falar porque elas são filhas maduras. Existe um chamado nessa noite. O Espírito Santo está recrutando mulheres. Está havendo na igreja, nesse momento, uma troca. Está havendo na igreja uma remoção de influência. Entendam o que eu estou falando. Deus está removendo uma influência antiga. Deus está removendo Vasti. E uma das coisas que me chama muita atenção em Vasti é que Vasti foi uma pessoa muito bem colocada num lugar de influência, mas uma pessoa que não tinha noção que muitas vezes são determinantes para que você perca alguns lugares em Deus. Vasti é convidada para um banquete com o rei. Ele chama e diz: tragam Vasti. E ela está num banquete com as suas mulheres. Esse ano, na conferência de mulheres lá em Criciúma, eu entrei numa crise, gente, tão grande. Porque a nossa conferência todo ano, quem participou online da conferência esse ano? A nossa conferência é uma conferência muito desenhada por Deus. Eu tenho muito receio de colocar a mão naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos aprender a nos lançar no fluir do rio do Espírito e deixar Ele fazer. Por sermos mulheres, não sei aqui quantas são assim, mas quantas de nós somos aquele tipo de mulher que põe a mão e faz? O Senhor está esperando que nós tenhamos certeza que é Ele que está movimentando as águas. Tira a tua mão, mulher. Não force nada, deixa Deus fazer. E no meio da minha oração sobre a conferência, eu falei: Deus, eu não quero que a nossa conferência seja um encontro de Vastis. Eu não quero que essa conferência seja uma reunião de mulheres atraídas e perdidas nos seus próprios banquetes, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, nas suas próprias futilidades, nas suas próprias vaidades. Não me deixa dizer não para o rei. Eu não quero ter um banquete de Vasti, mas nós queremos ser como Esther, que faz o banquete na hora certa e chama até o inimigo para sentar junto. Ele me liberou para fazer essa conferência. E o que Deus fez são coisas que realmente só Ele pode fazer. A mão humana não toca. Mas o Senhor está removendo influências nesse tempo. Preste atenção nisso. De repente você vai perceber, eu vou liberar isso, eu preciso.
Antigamente, quando nós íamos fazer uma conferência, eu já digo antigamente porque já passou, a gente trazia uma pessoa para fazer o louvor famosa. Vocês já viram isso? Ai, fulano, a canção do fulano que explodiu, vamos trazer o fulano. Só que nesse novo momento, o Senhor está usando os louvores da igreja local. O Senhor está usando pessoas comuns, que não têm uma fama, que não têm um nome estampado, mas que eles são cheios, encharcados da presença de Deus. O Senhor está nos pedindo: tire os olhos do que eu fiz no passado, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Não é que aquilo do passado estava totalmente errado e nós vamos agora desonrar eles. Não, nós vamos, escute, eu anotei isso aqui nos Estados Unidos, e aquilo que eu vou anotando fala muito do lugar. Deixa eu anotar, eu vou falar para vocês uma frase que veio muito forte. Aqui nos Estados Unidos, essa frase veio, eu quero liberar ela sobre você. Quem não sabe terminar, não está pronto para começar. Saiba fechar os ciclos. Saiba fechar os ciclos com honra. Muitas de nós começamos apaixonadas, começamos empolgadas, começamos relacionamentos, ministérios, começamos projetos, mas infelizmente muitas das nossas saídas são trágicas, são quebras de vínculos, de relacionamento, com desonras. Eu quero te dar hoje pelo menos esse conselho para você sair daqui com essa verdade dentro de você. Saia daqui com um pacote de cura para finais da sua vida que foram dolorosos e difíceis, ciclos que você não conseguiu fechar, ou fechou com desonra, com briga e confusão, pessoas que têm falta de perdão, quebras, palavras malditas. O Senhor está dizendo para você: resolva, feche a porta direito, saia com honra, honre movimentos do passado, honre pessoas da sua vida. Eu aprendi uma coisa: tem pessoas que elas não têm mais as palavras para o meu tempo de agora. Tem gente que não está no timing de Deus na minha vida. O que ela fala não comunica mais comigo, mas nem por isso eu vou desonrá-la, porque nós não usamos pessoas. Nós entendemos os movimentos de Deus. Não desonre, porque toda desonra vai atrair para a sua vida maldição, miséria. Eu poderia ter tantos testemunhos aqui de pessoas que fecharam essa porta. Então quem não sabe terminar não está pronto para começar. Às vezes a minha vida está tão empacada, a minha vida não vai para frente, parece que eu estou há um tempo parado. Para pensar: você terminou bem a última temporada? A sua última estação como é que foi? Aí você fica assim. E uma das coisas que me intriga na igreja é que às vezes eu fico em crise, porque, gente, eu sou muito com Deus, a gente tem que ser de verdade. Você não precisa ser perfeita, mas precisa ser de verdade. Ele ama a verdade. Às vezes você é igual Tomé: só se eu ver. Ele mostra que ele não tem problema com isso. Mas às vezes a gente vem e escuta uma palavra, mas não permite que essa palavra crie raízes dentro de nós, que ela se torne real. Em nome de Jesus, seja alguém que essa palavra venha e cause mudança. Por que raízes? A Bíblia não diz que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como o homem construiu a casa onde? Numa areia, não tem fundamento, não tem estrutura. Mas aquele que ouve a mensagem é alguém que construiu sobre uma rocha. Se você pratica a palavra de Deus, Ele vai te dar uma rocha segura. Ele vai te tirar das areias, sabe? E areia, tudo que você coloca na areia não fica. Você já viu gente que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, não dá para escrever o que ela fala, porque nada se fundamenta. Em nome de Jesus, o Senhor está falando para você: eu quero que você seja uma pessoa fundamentada em mim. Então nós estamos vivendo uma troca agora. Então termine com honra.
Eu tenho dito, Senhor, eu honro a geração que passou. Glória a Deus por tudo que eles fizeram, pelos movimentos. Mas agora eu estou pronta, animada, cheia de coragem para aquilo que Deus está trazendo nesse momento. Eu estou. E estou entendendo o que Ele está fazendo. Eu queria abrir com você, Esther. Não teria outro livro. Como a gente caminha no Espírito, talvez o que eu vou falar aqui você já sabia. Vamos lá. Nós vamos começar do capítulo 2. E para dar um pano de fundo para vocês, aqui a rainha Vasti já tinha dito que não compareceria ao banquete. Ela já tinha sido deposta. Aqui já havia sido removida uma influência. Porque olha que interessante. Vasti, quando ela disse que não iria, os conselheiros do rei falaram assim. O rei perguntou, o que eu faço? E os conselheiros disseram assim, olha, se você aceitar essa desonra dela, todas as mulheres do reino vão começar a desonrar o seu marido, porque Vasti é modelo. O que Vasti faz gera modelo. As pessoas vão fazer igual. É por isso, gente, que Deus está removendo influência. Escute o que eu vou falar. Nós estamos na era dos influenciadores. Nunca se viu tanto. Já até é uma profissão, não é? O que você trabalha? Eu sou influenciadora digital. Então a pessoa, essa água aqui é maravilhosa. Gente, compre essa água, está aqui o link abaixo. Ela influencia. Né? Tem até lá no Brasil, tem as esvaziadoras de araras. Então hoje, não sabe? Que são as influencers que o que elas usam esgota no mesmo dia o que aquela loja comprou. Então antigamente como é que era? Elas iam para onde? Para as novelas, para as atrizes, não era assim? Ai, a moça da novela está usando. Agora não. É quem? É as influenciadoras. Se levantou muita, a internet deu muita voz. Só que o Senhor está falando, eu não estou me movendo através de influências, eu estou me movendo através de referências. Porque uma influência, ela pode te influenciar para o que é bom ou para o que é ruim. Uma referência não, ela aponta um caminho. E se a gente falar de influência, a gente vai falar de Jezabel. Jezabel era uma mulher muito manipuladora, influenciadora. Mas Esther se tornou uma referência onde estava. Vasti não honrou o lugar que estava e foi deposta. Nós estamos exatamente agora aqui, no capítulo 2, onde tudo já tinha acontecido. Ela é deposta, Vasti. Só que existia agora um lugar vazio. Existia agora um lugar que não estava sendo ocupado por ninguém. Olha isso. Uma vez a minha filha mais velha falou assim para mim. Foi muito forte o que aconteceu com ela. Ela estava num momento de mudança de relacionamentos. E ela estava saindo da adolescência, fazendo 18 anos, para ser uma mulher adulta. E nós estávamos todos num restaurante. Todos. E por isso que eu digo, esteja sensível às investidas do Espírito Santo em lugares comuns da sua vida. E corresponda. Lembra aquele homem que pediram para ele lançar a flecha várias vezes para o chão? E ele lança só algumas vezes. E o profeta diz, por que você fez isso? Você deveria ter lançado 5 vezes ou até mais. Porque aí você teria acabado com todos os seus inimigos. Eu digo para você, até a última flecha. Seja essa mulher que, se Deus te der uma palavra, até a última flecha. Até o final. E ela estava nesse restaurante e ela estava bem nessa troca, nessa mudança. E geradores. E ela estava com o prato assim. Ela se serviu e veio com o prato para sentar na mesa dos amigos dela. Dos adolescentes, dos jovens. Na hora, tinha essa mesa e tinha a mesa dos adultos. E o Senhor falou assim para ela, indo para a mesa dos adolescentes, essa mesa não é mais para você, mude agora a direção e corra para outra mesa, eu vou te ensinar coisas que tu ainda não conhece. Ela sentou na mesa e começou a chorar, eu pensei, aconteceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa para ela. E ela
chorou, chorou. Depois eu olhei para ela e falei, o que aconteceu? Porque mãe pergunta no olhar, né, gente? E ela disse, mãe, depois eu te conto. Quando chegou em casa, ela falou, mãe, Deus mudou a minha mesa. E eu preciso ser obediente agora. Eu preciso andar com quem Deus está sinalizando para mim andar. A minha estação mudou. Eu preciso entender o que Ele está fazendo. Talvez eu esteja fazendo isso com você e você está se ofendendo. Deus já mandou você mudar de mesa. Deus já mandou você dizer, filho, eu quero te amadurecer. É o próximo nível. É a nova estação. E você está presa à última, triste, magoada, falando mal, se amaldiçoando os outros. Em nome de Jesus, isso acabou hoje. O Senhor está te dando hoje essa verdade. Só que a Vitória falou uma coisa que foi muito incrível. E ela viveu isso. Ok, ele disse isso. Mas a transição entre uma mesa e outra é um lugar vazio que você faz sozinho assim. Ela disse, mãe, foi tão difícil sair daquela mesa, daqueles relacionamentos e encontrar outros, porque é um tempo de transição que você fica sozinho e você precisa ficar sozinho naquele tempo para que Deus possa construir em você verdades profundas que são respostas para a próxima mesa que você vai sentar. Então nós estamos aqui em Esther 2 nessa transição, na transição da troca de mesa, da troca de influência para referência. E esse é um lugar onde a falta grita. A falta grita. Esse é o lugar que você diz, mas melhor mesmo era lá como estava acontecendo. Porque agora eu não tenho nem lá e não tenho nada. Melhor mesmo era as cebolas do Egito. O que eu estou fazendo aqui nesse deserto? Talvez muitas de vocês estão nessa transição. Esther 2 diz assim, passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti. Naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Com certeza ele se arrependeu. Com certeza ele pensou, eu fui muito duro com ela. Eu não devia ter feito isso, é a falta. Quantas de nós nos posicionamos em Deus, naquilo que Ele nos chama, mas a gente se arrepende depois. Deus está doendo tanto, está tão difícil. Eu acho que eu fui muito dura. Eu acho que eu não devia ter rompido assim desse jeito. Já passou por isso? Porque uma coisa no momento você dizer, então deu. E outra coisa é a falta que vai fazer. Uma coisa é você vir aqui no culto e dizer, a minha vida Ele governa. Isso, Jesus, a minha vida no meio das canções. E chegar lá fora, o Senhor mudar tudo. Ele governa mesmo. Ele governa. Então seus conselheiros sugeriram, permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei. E que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza de Suzã. Regai, eunuco do rei, encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Nesse tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Radassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu criou como sua própria filha. E como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob os cuidados de Regai, o encarregado do harém. Regai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial, tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar ninguém a sua nacionalidade, nem a origem da sua família. E todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos.
Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. Até aqui. Existem alguns segredos sobre a vida de Esther. Eu estou tão mergulhada nesse livro. Eu mergulhei de cabeça em Esther. E eu quero deixar essa dica para você. Quando você lê um livro das Escrituras, não passe correndo por ele. Não fica usando a palavra de Deus como um petisco, que você vai degustando só alguns versículos. More num livro por um tempo. A Bíblia diz que aquele que medita nas Escrituras, aquele que lê e medita, que fica ruminando, que deixa ela criar vida dentro de si, ele vai ser como uma árvore junto aos ribeiros, que ele dá o seu fruto no tempo certo. E é coisa linda uma mulher que dá o fruto no tempo certo, uma mulher que dá uma palavra na hora certa, uma mulher que está no time de Deus. Ela é uma joia preciosa, necessária para esse tempo. E tem alguns segredos aqui. Eu estou escrevendo um livro agora sobre Esther. Já vai sair. As lições do livro de Esther pularam para dentro de mim. Tem muito segredo aqui. Eu quero compartilhar alguns deles hoje nessa noite para nós. Porque essa noite é uma noite de chamado. Algo já foi removido, mas algo precisa ser escolhido. Quando Saul foi removido, ficou uma falta. Precisava de quem? De um Davi que ia mudar tudo. Davi trouxe tudo novo. Ele colocou a arca numa tenda. Davi, ele revolucionou a adoração naquela época. E eu vou dizer mais, nós vamos ter uma revolução de canções agora. Vocês lembram quando a época das comunidades na igreja? Porque houve os hinos tradicionais, né? Depois houve uma renovação das canções. Você lembra das canções que nós cantávamos? Vento do Espírito. Quem é dessa época? Vento do Espírito sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Tantas canções, a gente aquela oh, leva-me a sala. Por onde? Pelo novo. Ele é resumo. Essas canções revolucionaram. Aí depois a gente veio a outra revolução. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E a gente tem aquela outra também. Poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso Deus, e não há outro. Minha alma anseia por ti. Você pode cantar isso para Ele? Tu és poderoso, poderoso Deus, te adoramos, poderoso Deus, e não há outro, poderoso Deus. Minha alma anseia. E agora,
Nós vamos ver um novo capítulo dessa história, porque eu declaro que canções novas que nunca foram escritas, gravadas, de um movimento novo, está vindo. Que Deus encontre os seus Davis, que o Senhor encontre as suas Esther, homens e mulheres que não vão copiar nada do que passou, mas estão prontos para a nova estação, para viver um novo de Deus, para ser um modelo, uma referência para essa hora. Em nome de Jesus. E uma das coisas que muda é que se Vasti tinha sangue azul, e Vasti era uma mulher que foi escolhida porque ela era de uma linhagem real, sabe? Ela foi preparada para ser rainha. A história conta que ela teve todos os cursos possíveis de como se assentar à mesa, de como se comportar, de como ser uma rainha. Se no modelo antigo Vasti foi necessária, esse modelo novo agora traz uma nova escolha, pautada em padrões que talvez você vai dizer: o quê? Simplesmente, eles dizem assim: nós queremos pureza, virgens, nós queremos pureza. Moças plebeias. Elas não têm sangue azul. Elas não se sentem aptas, na verdade, para ocupar essa posição, porque elas são chamadas, mas elas não podem esquecer que elas precisam de treinamento. Nós erramos muito quando entendemos que somos chamadas, mas esquecemos que precisamos ser treinadas por Ele. E agora é um novo tipo de escolha, já não é mais. Se você está lá procurando a nova rainha para colocar no lugar, a nova pessoa que vai cantar no modelo que passou antigo, você pode esquecer. Vai vir algo totalmente novo. E a Bíblia diz que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Vão ser escolhas que a gente com certeza não faria, mas o céu já fez. Você olha para você e não vê motivos para ser escolhida. Ele olha e não vê motivos para não te escolher. A visão dos céus é diferente da nossa. E agora meninas plebeias, puras, entram naquele palácio que era só visto de longe. Elas têm acesso. Deus está dando acesso para a igreja. Deus está dando acessos novos para a igreja. Escute, Ele está furando a bolha evangélica. Nós vamos entrar em lugares que ainda não tínhamos colocado os nossos pés. Lugares para sermos referência para uma geração perdida. Por favor, que o Senhor quebre estruturas religiosas na sua mente. Nessa noite, modelos antigos, que seja rompido, quebrado na igreja. Para que você entenda que Ele faz do jeito que Ele quer. Eu não vim colocar uma comida velha aqui, embolorada. Isso é comida nova. É o que os céus estão falando. Não olhe para o modelo antigo. Para de se comparar. Para de procurar. Ele está fazendo uma coisa nova. Muitas de vocês, escute o que eu vou falar, muitas e não poucas, desprezam o que carregam. Desprezam o que carregam. Eu tenho convicção que tem mulheres aqui que têm palavras profundas, tem graça de Deus, mas você vive escondida, desprezando o que Ele colocou em você, porque você acha que Ele vai usar aquela que tem nome. E Ele está falando: será que você não confia em mim? Eu estou te chamando para essa hora. Ele chama mulheres puras. Talvez o povo que Ele vai chamar nesse tempo é um povo que não tem nada a ver com o mercado gospel. Que não usa a igreja para ter dinheiro. Que não se embriagou com os prazeres do palácio.
mas a pureza. O último sacerdote da antiga aliança foi João Batista. E ele veio de uma mulher muito experiente, Isabel. Mesmo ela sendo uma mulher estéril, ela era uma mulher experiente. Ela era avançada em idade, a Bíblia diz em Lucas. Mas quando vai gerar o último sacerdote da nova aliança, que é Jesus, ele foi procurar uma menina de 14 anos pura. A pureza importa muito para Deus. Mãos limpas e o coração puro. Aí você vai ver hoje na internet o que o diabo mais tem feito é sujar o nosso coração, sujar os nossos olhos, sujar a nossa mente, sujar. Inclusive tem algumas pessoas aqui que têm aquela desconfiança crônica de tudo e todos. O Senhor quer te limpar hoje disso, limpar o teu coração. Você não consegue se relacionar, você não confia mais em ninguém, você já desistiu. Você está falando, ei, deixa eu te trazer pureza para você nessa noite. Pureza, limpeza. Mas aquelas moças, elas eram totalmente desqualificadas para aquela posição. Quantas vezes eu olhei para mim e vendo o que Deus estava fazendo, eu me sentia tão desqualificada para aquilo que Ele queria. Eu olhava para o palácio que Ele me convidou a entrar e eu me sentia tão inapropriada, eu não tinha roupa para naquele momento. Sabe quando a gente pensa, eu não tenho nem roupa para esse evento. Elas chegaram assim lá. O que nós vamos fazer aqui? Só que tudo que Deus faz, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. A Bíblia diz que a obra que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Essa é uma verdade. Ele não trouxe elas para lá e falou, agora se virem. Sejam vocês. Não. Aqui existe lugar para dormir, lugar para comer, treinamento e tem gente responsável por vocês. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ser aquele tipo, não, sou independente. Escute, se você quer ser cheia de Deus, quer viver com Deus, aprenda a depender de pessoas. A ser submissa, a se sujeitar. Tem tanta gente perdendo o chamado, perdendo aquilo que Deus tem para a vida dela por falta de sujeição. Quantas vezes o diabo sussurrou no meu ouvido, ei, você não precisa sujeitar a nada e ninguém, olha quem você é. Eu falei, arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás, que tu não cogita das coisas que são de Deus, mas as coisas da terra. Antes de vir para cá ministrar, lá no quarto do hotel, chamei meu marido, me abençoa, põe a tua mão sobre a minha cabeça, sem a tua bênção eu não vou ministrar. E a honra, ela não pode ser pedida, você entrega por livre e espontânea vontade. Quem pede honra já se perdeu. Mas a honra é o que você dá. Posso te dizer um negócio? Honre o seu marido. Ah, mas ele tem um monte de defeito como o meu também tem. Honre o seu marido. Não remova ele do lugar que ele tem de autoridade na tua vida. Antes de fazer qualquer coisa, amor, coloca a mão sobre a minha cabeça e me abençoa. Antes de eu começar a ler esse livro, eu falei, Deus está me dirigindo a escrever um livro sobre devocional, uma coisa mais profunda. Eu te abençoo. Não caminhe sem bênção. Nós precisamos ser mulheres da cabeça coberta. Pelo amor de Deus, não ande de cabeça descoberta por aí. Deixa o Senhor... Ah, mas eu não tenho marido, eu estou divorciada. O Senhor vai liberar um Mardoqueu na sua vida. Esther, ele não era o pai. Ela veio de uma vida, de uma família destruída, desestruturada. Talvez o seu pai não foi exemplo para você. Talvez os homens da sua vida foram muito cruéis com você. Te abusaram, maltrataram. Talvez você falar em submissão de um homem, você já até arrepia. Você tem medo, porque a imagem que você tem de um homem foi muito destruída. Mas o Senhor está falando que ainda que as figuras de homens na sua vida de paternidade falharam, o Senhor levanta um Mardoqueu. Você pode procurar na sua história, tem alguém que você admira de figura masculina. Eu lembro que outro dia eu fui orar sobre isso. E como eu estou mergulhada em Esther, eu lembro que muitas coisas na minha infância faltou. Né? Faltou. Mas eu tive um Mardoqueu. Eu fui caçar. Quem foi meu Mardoqueu? Meu Mardoqueu foi meu avô, que era pastor. O meu Mardoqueu, quando eu tinha 6 anos, antes de ele falecer,
ele chegava na casa dos meus pais com o chocolate na mão e a Bíblia na outra. E dizia para mim, é isso que você tem que amar, filha. O meu Mardoqueu não desistiu de mim. Quantas vezes ele, ajoelhado na cama antes de dormir, eu me ajoelhava do lado do meu avô, ele impunha as mãos sobre mim, eu chorava por mim, orava por mim. E a minha figura de homem perfeito sempre foi o meu avô, o meu Mardoqueu, o que me introduziu nesse lugar. Eu te abençoo com isso. Talvez seja pastores, líderes, alguém da sua família, seu próprio pai, o seu marido. Pessoas que são como Mardoqueu, que vão curar você. Eu declaro que você vai ser uma Esther, que não vai ser como Vasti, que não me submeta. Olha o lugar que eu estou, cuidado, você pode ser deposta. Se submeta às autoridades. Bom, o rei nomeou agentes em cada província para trazer essas mulheres. E ele determinou uma coisa, Regai, o eunuco do rei, encarregado do harém. Aquele que ia cuidar dessas moças. E é uma coisa linda que eu amo na palavra que ela não esconde. É que se o favor de Deus está sobre a sua vida, você não precisa falar nada. Você não precisa fazer força, o favor de Deus está sobre a sua vida. Mas como que faz para o favor de Deus andar comigo? Ande com Ele. Não tem como andar com o favor de Deus se você não anda com Deus. Agora, se você anda com Deus e é obediente àquilo que Ele te pede. Eu vou liberar uma palavra que está guardada há um tempo aqui. Eu sinto paz para liberar aqui. Há uns 2 anos atrás, o Senhor começou a falar comigo sobre troca de anéis. E eu falei, Deus, o que é troca de anéis? O Senhor falou comigo, entre as mulheres vai começar a acontecer trocas de anéis. E eu estava com um anel, eu ganhei um anel de ouro lindíssimo. O anel é uma coroa. Lindo. Pensei, esse anel vai ficar para minha família, vai ficar para minhas filhas de legado. E foi um anel que eu recebi quando eu ministrei sobre Esther numa igreja lá em Curitiba. Quando eu estou ajoelhado, o Senhor está falando comigo, uma moça vem e coloca aquele anel no meu dedo de coroa. Eu entendi. Porque a gente não pode usar coroa hoje, né, gente? Não cabe no nosso tempo. Mas veio aquele anel. Daí eu estou lá em Brasília, um ano depois, estou lá em Brasília, uma mulher senta do meu lado. E o Senhor fala, esse anel não é seu, o Senhor só trouxe até ela. Aí eu comecei na luta. Ai, em nome de Jesus, Senhor. Você é um inimigo. Você é um inimigo na minha mente. Gente, o Espírito Santo ele é tão insistente, que eu acho que se eu saísse de lá com aquele anel, eu estava em pecado. Eu cheguei nela e falei assim, como a prova de que esse anel é seu, vai servir certinho no seu dedo. Serviu certinho no dedo dela. Quando eu estou saindo desse evento em Brasília, eu recebo eu dei um anel para Ana Paula Valadão, no tempo que ela foi lá ministrar. Eu estou no aeroporto, saindo de Brasília, recebo uma foto da Ana com uma mão estendida com outra mão. E ela dizendo para o anel que você me deu, o Espírito Santo me impeliu a dar para essa pessoa. Ela deu para Heidi Baker. E esse anel não está mais comigo, mas está com ela. E aí o Espírito Santo troca de anéis. Quando eu chego na igreja, uma mulher me procura e fala, Deus me pediu desesperadamente para te dar esse anel, outro anel. Daí eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo no meio de tudo isso? E o Senhor falou comigo, eu estou aliançando as mulheres diferente, de uma forma diferente dessa vez. Por muito tempo a igreja, entre as mulheres, houve muita contenda, muita confusão, muita briga. Você imagina botar todas essas mulheres nesse palácio? Mas o Senhor está falando para mim e para você, vai haver trocas de anéis, alianças profundas. Com o que é meu não é só meu, é seu também, eu divido com você. O Espírito Santo está promovendo isso. Se prepare para ter alianças profundas com pessoas que são pontuais na sua vida. E se o seu espírito mover a algo, seja obediente ao que o Espírito Santo está fazendo, ao que Ele está movendo.
E Hegai começa a cuidar delas, mas o favor de Deus vem sobre Esther. E é lindo que ele traz sobre ela um lugar diferente, sabe? Agora olha que interessante, lá no versículo 8, no final do versículo 8, é isso, não, no 9, final do 9, ele fala assim, ó, sem demora, ele providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Os céus estão trazendo para nós uma comida diferente. Não coma tudo que está aqui. Uma comida diferente. Às vezes nós vamos consumir o entretenimento como um fast food. Eu estou na terra do fast food, né, gente? Quando eu venho para cá, tá aqui a minha tia Miriam, que sempre foi uma bênção na minha vida também. E a minha prima, Sinara. Quando eu venho aqui, nos Estados Unidos, a Sinara me salva, ela e o Zé Carlos. Porque eles fazem feijão, arroz, carne de panela ou costela assada no forno. Gente, quem está com fome aí grita misericórdia. Aí eu estava tão cansada de comer pizza e hambúrguer que eles fizeram... Não, deixa eu fazer uma jantinha. Arrozinho branco no alho, gente. É comida de verdade, não é? Se prepare para uma comida especial para esse tempo. Esther não comeu o que todo mundo comia. Esther comia uma comida diferente. Eu quero te dar uma palavra. Comece a se alimentar do que está aqui. Muitas vezes a gente canta aquela canção, que agora estourou, né? Que é aquela da Isadora, como é que é? Porque a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz... A Gabriela Rocha. Um dia me atraiu. Olha como eu estou sabendo. E o meu coração queimou até que um dia conta a glória vale mais que 1000. Aí depois tem aquela parte, como é que é? Atraídos pela presença, não. Será? Você já leu a Bíblia inteira? Às vezes a gente canta coisas que a gente canta por emoção, mas não por verdade. O Senhor está dizendo assim, deixa eu mudar a tua alimentação. Posso te dar um conselho? No teu café da manhã, quem é que gosta de um café da manhã silencioso e gostoso? Eu preciso, senão eu não sobrevivo. Eu preciso de meia hora para acordar, para a alma voltar para o meu corpo. E eu não gosto de conversar com ninguém naquela hora. Agora, quem é aqui que já acorda cantando feliz? Glória a Deus, a gente precisa de vocês, tá? Essa junção é perfeita. Vamos fazer uma troca de anéis aqui. O meu marido é que acorda. E geralmente quem é essa que precisa de meia hora para voltar pro corpo, casou com um cara que já volta na mesma hora, que é feliz da vida. Quer conversar, quer ver notícia de manhã. Não é assim? Ou ao contrário, ou ele precisa de um tempo e você já acorda que é um passarinho, né? Mas eu vou te fazer um conselho, dar um conselho. Leva a Bíblia no teu café da manhã. E começa a comer junto. Leva ela junto. Te alimenta dela. Gente, vai ser difícil no começo. Quem que já tentou fazer reeducação alimentar? Eu já digo tentou. Eu nem falei em conseguir. Eu falei a palavra tentar. Não é, né? Porque não é fácil. Mas os céus estão dizendo assim, eu quero te dar um alimento novo. Não foi isso que Daniel fez? Ele recusou uma mesa para acessar uma revelação que ninguém tinha. Você quer uma revelação para essa hora? Você quer ser uma mulher com palavras pontuais ou quer ser viver nessa vidinha? Comece a mudar a sua alimentação. Tem nutricionista aqui? Pessoas que são nutricionistas? Ela vai concordar comigo se tiver que a nutrição vai dizer que nós somos o que comemos. Às vezes nós reclamamos do nosso corpo, reclamamos da nossa saúde, mas a grande verdade é que nós precisamos mudar nossa alimentação. Eu fui em abril agora, dia 23 de abril, eu ia tirar o meu útero. Eu cheguei na médica, ela disse, você está com muito problema no útero. Enfim, nem vou explanar tanto. Cheguei a dizer assim, vamos marcar a cirurgia de retirada do teu útero. Dia 23 de abril, vamos retirar. Aí eu fui conversar com o meu outro médico, ele disse assim, olha, procura a médica tal. Mostra os exames para ela ver o que ela vai te dizer. A médica, essa médica bem
dessa medicina integrada agora. Depois eu passo para vocês. Ela é maravilhosa. E ela é especialista em retirada de útero. Então não teria outra pessoa melhor. Ela até faz a retirada agora com aqueles robôs, com aquelas... E eu fui lá e ela disse assim para mim: eu não vou te dar um remédio, mas eu vou te pedir uma coisa: muda a tua alimentação e começa a fazer atividade física. Você não precisa tirar o teu útero. Olha que lindo. Eu preferia que ela me desse um remédio. Era muito mais fácil. Nós somos assim. Não, vamos... Igual aquelas, né? Ó, você vai morrer, mas o que é que pode te curar? É alimentação e exercício físico. Eu vou morrer. Tá repreendido. Aí, gente, eu fiz por 3 meses, fiz certinho. Descobri que eu tinha uma intolerância alta da lactose. O que estava causando toda aquela inflamação era essa intolerância. E ela, depois de 2 meses, eu já estava totalmente regulada, sem dor, totalmente curada. Fizemos exames. Eles mudaram a alimentação especial para Esther. Por quê? O Senhor está mudando a nossa alimentação. E outra coisa, a alimentação, ela vai curar muitas mazelas espirituais. Tem muitas faltas de crescimento. Pessoas que estão nanicas na fé, que não crescem, que não se desenvolvem. Pessoas débeis na fé. A Bíblia fala dos débeis, que não cresceram, não se desenvolveram, não são maduros, ainda tomam leite espiritual. O Senhor quer mudar a tua alimentação. Dá essa mamadeira, deixa eu tirar esse leite da tua mão. Quero te dar comida sólida, comida que vai fazer você crescer, que vai fazer você se desenvolver. Então o que você lê? O que você está lendo agora? Isso vai definir onde você vai estar amanhã. Outra coisa que acontece, e eu vou terminar. Existia 1 ano de treinamento, 1 ano de tratamento. Não basta só entrar, tem que submeter aos processos de Deus. Ah, mas eu recebi a profecia da irmã Doquinha. Aquela mulher não erra uma. Ela disse que eu ia acontecer isso comigo. Eu acredito, houve o convite, você entrou no palácio. Você foi escolhida, improvável. Só que lá dentro do palácio, um tratamento vai te pegar. E é 1 ano, escute, é um ciclo completo. Passar por todas as estações. Tem coisas, Deus já te chamou, mas Ele não te autorizou, cuidado. Entre ser chamado e autorizado, existe uma diferença muito grande. Se você se levanta na hora errada, você passa vergonha. Por isso que você precisa esperar a autorização que vem do alto sobre a sua vida. Aí você fala: eu fui chamada, é tudo mentira. Deus não tinha nada daquilo, aquela palavra profética é uma mentira. Não é mentira não, você não submeteu aquilo que Deus queria, você é rebelde. Faz do seu jeito toda a vida. E o pior tipo de mulher é aquela que fala: amém, Jesus, amém. Tu acha que ela entendeu tudo? Ela vai lá fora, ela faz tudo errado de novo. Um dia, olha, a gente como pastora de igreja local, a gente tem que ter assim uma graça. Eu falei, um dia eu chamei uma mulher: deixa eu te falar uma coisa. Isso não pode acontecer. Você está errada nisso, entendeu? Não, amém, entendi. Ela saía de lá, fazia tudo. Aí eu chamava de novo: vem cá, eu não te disse, então, e aí? É porque eu não acho que eu estou errada. Ai. Então deixa eu te explicar de novo. O maior problema de quem não muda é porque 2 coisas acontecem. Primeiro, ela é sempre vítima, todo mundo é errado menos ela. Se você é assim, sai desse lugar hoje. O ser vítima é uma desgraça para a sua vida. Tem gente que ama ser rejeitado. Inclusive ele promove isso. Ele incomoda tanta pessoa para a pessoa rejeitar. Quando a pessoa rejeitar, tá vendo? Já me abandonaram. Mas não dá para ficar do teu lado, santa. Às vezes tu é chata. Lá vem a fulana, todo mundo, ai. Ou lá vem a fulana, vamos pisar em ovos, porque tudo ela fica magoada. Como é ruim. É horrível, tu tem que ter uma paciência. Seja uma mulher resolvida. Resolvida.
Dê a oportunidade das pessoas não gostarem de ti. Beijo. Libera elas, não por, vamos ver. Não vão ver nada, Deus abençoe, seja próspera, seja frutífera. Não, nós não nos ligamos, tem nada a ver, o teu caminho não ligou com o meu, glória a Deus, vai. Mas vai também, tu também. Tem que se livrar mesmo. Mas às vezes você também é livramento dos outros. A gente gosta de dizer que os outros, às vezes é a gente. Às vezes você é aquela pessoa que a outra não pode nem falar. Você fala. Presta atenção, as pessoas conseguem conversar ou você sempre fala? Até assim, eu tô com uma dor de cabeça. Nossa, eu tive uma dor de cabeça um dia, quase explodiu minha cabeça. Até a dor dela tem que ser maior. É difícil, gente. Acolhe o outro. Às vezes o que as pessoas precisam ser ouvidas. Fala menos, ouve mais. Acolhe mais as pessoas. Nós vivemos numa era muito egoísta, egocêntrica. Eu. Sai desse lugar. Destrona o teu ego e bota as coisas em ordem. Para de ser vítima. Deixa o Espírito Santo fazer. Então 6 meses. Os primeiros 6. Esse tratamento de um ano era dividido em 2. Os primeiros 6 meses era mirra. E eu fui para Israel. O primeiro óleo que eu comprei lá foi o de mirra. Inclusive foi o óleo que elas iam, após a crucificação de Jesus, elas iam lá derramar mirra sobre ele. Quando Jesus nasceu, ele também ganhou mirra. E a mirra é um dos óleos mais caros que tem. E ele tem um poder alto de cura e purificação. Aí você vê comigo, aquelas moças estavam nas valetas, nas ruas. Você imagina você sabe o que eu estou falando, você ser estrangeira num lugar. Você não tem acesso a coisas que as pessoas que são dessa nação muitas vezes têm acesso. Não estou falando a verdade? Às vezes vocês são como Ruth nessa terra, catando migalhas. As estrangeiras, aquelas mulheres que tinham sido deportadas para a Babilônia, levadas cativas para a Babilônia, não tinham acesso a tudo que as mulheres tinham. As da Pérsia, a mesma coisa. O reino persa, naquela época, ele era o auge. Era a nação número 1 do mundo. E elas não tinham acesso a tudo. Mas elas se veem dentro de um palácio. E eu digo para você, essas mulheres deviam ter micose, vírus, bactérias. Imagina naquela época, gente. O porquê 1 ano de tratamento. A mirra era totalmente curativa. Mirra no corpo inteiro. Foi tão engraçado que lá na conferência esse ano, a Mariana Valadão também foi ministrar. E ela chegou e disse assim para mim, amiga, ela veio assim, trouxe, essa bolsa é para você. O Espírito Santo falou para mim entregar para você. Quando eu abri a bolsa, shampoo de mirra, creme de mirra, meu brilho foi sumindo. Óleo de mirra. Amiga, é tudo tratamento assim, ó, de mirra. É, amiga. E eu já sabendo o que significava mirra, Então, é uma novidade, é maravilhoso. Tem um rapaz lá no Rio de Janeiro, eu falei, amém. Tu nem sabe, tu foi usada por Deus. Porque a mirra, ela vai curar tudo. Ela vai alcançar as feridas, as mazelas, os vírus, a cultura errada, o tradicionalismo. Ela vai arrancando tudo. O linguajar vai pulindo você. A mirra vai passando e vai trazendo pureza outra vez. E os outros 6 meses, tratamento de beleza. Porque nós servimos a um Deus que é muito, muito lindo. E um desenhista muito lindo. Se a gente vê a paisagem, foi Deus que criou tudo isso. Os passarinhos, gente, a beleza das flores, a cor das flores. Por muito tempo na igreja nós fomos roubadas da beleza, dizendo assim, não, a mulher bonita é uma mulher que não é espiritual, está repreendido. O Senhor está chamando mulheres lindas, porque a transformação que vem de dentro, ela vem para fora, ela se exterioriza. Uma mulher machucada pela vida, que sofre também, vem para fora, ela muitas vezes está toda ferida, machucada, um semblante caído. O Senhor quer trazer beleza sobre você, restaurar a beleza. E eu declaro vestes de beleza em vez de cinzas,
vestes de justiça. Mulheres que estão enrugadas, machucadas, feridas. O Senhor está dizendo para você: ei, eu quero que você resplandeça. A transformação que eu estou fazendo dentro vai vir para fora. Seja uma mulher bonita. Fala para a mulher que está aí do teu lado: seja uma mulher bonita, uma mulher linda, uma mulher bem cuidada, cheirosa. Isso. Ele te chamou para isso. Nós precisamos ser uma referência para a geração de meninas que está vindo atrás de nós. Uma referência para as meninas que estão vindo atrás de nós, onde a feminilidade está se perdendo. Onde estão as mulheres femininas? Isso é uma cura profunda. O Espírito Santo está aqui hoje. Tem coisas que Ele removeu na sua vida. Ele já removeu. Mas Ele precisa estabelecer o que é novo. Só que tem muitas mulheres que estão aqui feridas com o que passou. Você não consegue fechar a porta do passado. Está sendo muito difícil encerrar esse ciclo com sabedoria. Queria que você ficasse de pé nessa noite. E uma das coisas que, quando a porta do passado está aberta e a gente fica acessando muito ela, a gente fica suscetível a enfrentar a depressão, o desânimo, a falta de vontade de encarar a realidade, o novo. Muitas mulheres estão aqui, você está enfrentando um cansaço crônico. Você pode dormir uma noite inteira, você não sente descanso. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você venha aqui na frente. Você que precisa fechar a porta do passado. Eu queria que você viesse aqui, eu quero orar com você. Você que tem enfrentado isso. Você que precisa fechar bem os ciclos, terminar bem, para começar bem. Isso. Não, mas... Obrigada. Vem. Isso. Entenda aí o que Deus está fazendo.